Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, se você é novo ou nova por aqui, prazer, meu nome é Lúcia, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal de desenho. E para o vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura com guache, esse guache escolar da Acrylex, bem baratinho mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, dê like aí, se inscreva no canal, me ajude aí nessa meta de crescer um pouquinho aqui no canal. E também vou usar aquarela aí para fazer o fundo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo! E eu decidi já trazer o desenho pronto aqui para não perder muito tempo. E eu vou fazer uma pintura aqui de uma cena de um filme do Estúdio Ghibli que eu gosto muito, que se chama As Memórias de Marnie. Não sei se vocês conhecem, normalmente os filmes mais conhecidos que a galera mais desenha, mais comenta é A Viagem de Chihiro, Totoro, o serviço de entregas da Kiki, mas eu gosto bastante também desse As Memórias de Marnie. É um dos meus favoritos aí, tem uma história muito bonita, muito interessante. E eu resolvi fazer o fundo do desenho em aquarela. Eu fiz um teste antes e deu certo. Eu peguei aquela aquarela chinesa porque ela é bem pastosa, assim, bem parecido um guache mesmo. E vou fazer o fundo com ela e as nuvens aí estou fazendo com guache. Esse guache é um pouquinho líquido aí, é um pouco difícil de fazer camadas com ele, mas vamos construindo aí pouco a pouco a pintura. Bom, eu vou falar um pouquinho da história do filme sem entregar totalmente o filme, sem dar tantos spoilers. Do que se trata, afinal de contas? Esse filme tem na Netflix, está dublado, e você também acha aí internet afora aí se pesquisar. É um filme que estreou no Brasil em 2015 e ele conta a história de Ana, uma garota bem tímida e reclusa aí, que ela sofre de asma, ela tem várias crises assim de asma e por isso ela fica bem nervosa em algumas situações onde as crises acontecem em público, como no começo do filme, que ela está tendo uma aula ao ar livre, uma aula de artes da escola, e ela está desenhando lá, normalmente, observando as crianças no parque, ela tem uma crise. E nisso ela fica muito nervosa, não usa sua bombinha e acaba tendo que ir para a enfermaria. E aí as garotas da escola vão devolver o caderno para ela e tal, e ela é muito tímida, não conversa com outras crianças, se sente muito aí triste com a condição dela mesma e se fecha no seu próprio mundo, aí no mundo das artes. Ela só fica com seu caderno aí desenhando e não dá muita atenção para o que acontece à sua volta. Daí sua tia, com quem ela vive, decide mandá-la para o interior, para a casa de outros parentes, de outros tios dela que ela não conhecia. E eles a mandam aí para uma cidadezinha aí do interior, a cidadezinha de Kushiro aí, no interior, para ela passar as férias. E eles alegam que ela vai melhorar por respirar ar puro e tal, e ela vai então para essa cidadezinha. E quando chega nessa cidadezinha, ela fica ainda continua muito reclusa, sem querer fazer amizade e tal, só mesmo desenhando. Ela começa a observar tudo à sua volta, as paisagens à sua volta e começa a retratar tudo em seu caderno de desenho. Um dia sua tia convida para ir à casa de uma outra vizinha, para ela conhecer a filha dessa vizinha, e elas vão até essa casa, mas acaba que a filha da vizinha não está lá, mas ela é convidada para ir a um festival de verão aí, e ela vai nesse festival. Ela, mesmo contra a vontade dela, que ela é um pouco antissocial, ela não quer ir nesse festival, mas ela acaba indo nesse festival. E quando ela vai para esse festival, ela encontra essa filha da vizinha, da tia dela, e encontra outras garotas. As garotas ficam todas curiosas, fazendo várias perguntas para ela sobre a cidade onde ela vive, que ela vivia em Sapporo, que é uma cidade grande, e as meninas do interior, né, é normal ficarem curiosas sobre a cidade, sobre as coisas, e começam a puxar assunto, querer conversar com ela. Mas como ela é muito tímida, muito reclusa, ela apenas responde as perguntas assim, bem tímida. E acontece uma situação lá no festival que ela acaba ofendendo uma das garotas, fazendo bullying com uma das garotas. Mas a garota acaba entendendo o lado dela, não fica tão ofendida assim e perdoa ela, mas ela sai correndo e chorando e dizendo que ela é uma inútil e tal, e começa a se lembrar de alguns traumas do passado que ela tem, mal resolvidos aí. E nisso ela encontra um barco, e ela entra nesse barco e
ela não sabe remar muito bem. E ela vai parar numa casa. Ela avista de longe um pântano e ela acaba entrando nesse pântano e acaba parando em uma casa onde ela encontra uma garota loira, misteriosa e muito gentil. E elas ficam amigas, começam a conversar e a garota se apresenta para ela se apresenta para a garota se chama Marnie, que é daí o título As Memórias de Marnie, né? E elas ficam amigas e a Marnie conta para ela que já conhecia ela através de sonhos. Assim como Ana também, eu não comentei antes, havia já sonhado com a Marnie. E as duas ficam amigas e depois elas pegam o barco para voltar para casa. E eu resolvi desenhar essa cena icônica aí, que eu acho muito bonita essa cena das duas no barco. E a Marnie é toda meiguinha, toda gentil, e elas mantêm essa amizade em segredo. A Marnie diz para ela que ninguém pode saber sobre a amizade delas, que é um segredo. E a Marnie é uma garota rica que mora numa mansão, mas ela vive muito presa assim, a muitas regras, tradições, ela não pode fazer muitas coisas. Então elas ficam aí mantendo essa amizade. E nisso o tempo vai passando e tal, não vou contar muito aqui para não dar tantos spoilers. Um dia, Ana encontra uma pintora que está pintando ao ar livre. Assim como ela gosta de desenhar, ela vai e conversa com essa pintora. Essa pintora se apresenta para ela e ela pede para ver a pintura. E essa pintora está pintando a casa no pântano. E conta para ela que adora essa casa e tal, e que tem que terminar a pintura rápido, porque essa casa foi vendida para outra família. E Ana fica curiosa, né? Afinal de contas, a casa era da amiga dela, da Marnie. E ela descobre que essa casa, na verdade, é uma casa antiga, já abandonada há muito tempo, que é vendida para essa família. E ela vai para ver, observar essa casa e encontra a nova moradora, uma garotinha, que convida ela para entrar. E quando ela entra nessa casa, a garotinha pensa que ela é a Marnie. Mas ela fala que ela não é a Marnie, ela vai até o quarto da Marnie e encontra o diário dela e começa a ler os registros das memórias da Marnie, inclusive coisas sobre ela também escritas nesse diário. E aí começa o desenrolar de mais coisas na história que eu não vou contar aqui porque senão perde a graça. Esse filme está classificado como um filme infantil, na aba infantil lá da Netflix, mas ele não é infantil, assim, aquele infantil total. Ele é um filme, eu diria, livre para todos os públicos. Eu diria até que crianças não vão se interessar muito, porque ele conta sobre traumas, sobre problemas de saúde, sobre amizade, sobre superação. É uma história bem, bem desenvolvida, bem legal. E vou falar aí um pouco sobre a pintura. Eu gostaria de dizer para vocês que foi uma pintura super relaxante aí, mas na verdade foi uma das mais estressantes que eu já fiz aqui no canal. Porque essa folha que eu escolhi não me favoreceu nem um pouco. Toda vez que eu coloco uma nova camada de guache, ele acaba removendo o que está embaixo e dá muito trabalho para cobrir. Essa folha é para aquarela, eu uso ela bastante para aquarela. Na aquarela, às vezes, esse problema também acontece. Aquele papel da Monvol, da Canson. Às vezes acontece isso também na aquarela, mas na guache está acontecendo muito, com muito mais frequência. E está sendo muito mais difícil pintar nessa folha do que em folhas lisas que eu já trouxe aqui no canal. E como esse é um guache escolar, algumas cores são mais pastosas, mais ok. Mas algumas cores são bem assim, aguadas. Como o amarelo mesmo, ele é totalmente transparente, bem aguado. Você tem que construir muitas camadas, misturar ele com marrom, com outras cores, para que ele fique mais espesso e faça uma cobertura melhor. Então eu estou tendo muita dificuldade em construir camadas nesse papel. As nuvens mesmo não ficou nem um pouco como eu queria. E eu gostei do resultado, mas não ficou como eu queria, porque várias camadas que eu coloquei, depois eu colocava uma nova para fazer um sombreado, para fazer uma luz, ela removia de baixo, então acabou ficando uma coisa meio amontoada aí, não ficou como eu queria. Mas no final das contas, tá dando certo aí a pintura. Mas não foi uma coisa exatamente que eu poderia dizer para vocês, nossa, façam, que super relaxante. Não, nesse papel foi super estressante, sim. Até porque também o tamanho do desenho. Eu escolhi um desenho com detalhes, pois tem cenário, tem barco, tem pessoas, e o tamanho do papel é muito pequeno para esse tanto de detalhes. Eu acho que eu poderia ter escolhido uma cena em que aparecessem apenas as duas garotas e não aparecesse cenário, aparecesse só o rosto dela, sei lá. Mas essa cena que eu escolhi para esse tamanho de papel não combinou muito com guache. Talvez fosse aquarela, lápis de cor, eu poderia ter um pouquinho mais de controle. Mas
como eu escolhi guache, foi um pouco difícil aí fazer. Mas no final das contas eu gostei. E eu resolvi fazer um contorno no desenho. Primeiro eu peguei a caneta da Stabilo para ver se daria certo, mas não pegou muito bem assim. A caneta da Stabilo também é um pouco fina. Eu peguei esse marcador de CD mesmo, de coisa em plástico, essa caneta permanente aí da Pilot. Uma caneta simples aí, normal. E deu certo de passar ela por cima do desenho, mesmo sendo um desenho pequeno. E no final da pintura, depois de todas as dificuldades que eu tive, até que eu gostei do resultado. Foi um resultado até que satisfatório. Não saiu totalmente como eu queria, a paisagem atrás e tal. Foi, como eu disse, muito difícil de acrescentar camadas, então acabou ficando uma coisa não muito detalhada, como eu queria fazer os arbustozinhos, as coisas mais detalhadas. Mas eu gostei assim mesmo do resultado. Mas fica como lição para mim que esse papel não é muito bom para guache, então na próxima pintura que eu for trazer aqui no canal com esse material, com certeza eu vou escolher outro papel. Um papel mais liso ou um outro papel texturizado que não seja esse da Monvol. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê like, deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários também se vocês gostam de pintura com guache, se vocês já usaram guache profissional. Eu nunca usei, só tenho mesmo esses guachezinhos da Acrylex, mas por enquanto eu estou treinando, então acho que tá de boa. Então, no mais é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, dê like e nos vemos no próximo vídeo.